esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quantos dias faltam para o Sírio? Não vamos esquecer a conta. Quantos dias faltam? 75 dias faltam para o Sírio. Então vamos já preparando o nosso coração, nosso espírito para a celebração da maior festa, da maior procissão do mundo, em homenagem à Virgem Maria. Então, desde já, o nosso coração, a nossa mente esteja voltado para este grande evento religioso que deve nos ajudar na nossa fé, no nosso crescimento espiritual, porque o Sírio deve ser, sobretudo, evangelização. E nós nos preparamos ouvindo a palavra de Deus, fazendo como a Virgem Maria fez, escutava a palavra, meditava e guardava no seu coração e, sobretudo, colocava em prática essa palavra. E Jesus nos convida justamente a sermos praticantes da palavra para que pertençamos à sua família, ao seu povo. O povo de Deus, portanto, é a família de Cristo. E cada vez que nós colocamos em prática a palavra, os mandamentos, nós nos tornamos sempre mais seus discípulos e discípulas. Jesus nos revela o Pai, nos fala em que consiste o reino de Deus e nos convida a fazermos parte desse reino. A palavra de Deus de hoje nos ajuda a compreender quem é Deus, como Deus age em relação a nós. Temos uma revelação de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, no Evangelho, que Jesus explica a parábola do joio. Moisés é o intermediário entre Deus e o povo. Deus se comunica, se revela a seu povo através de Moisés. Moisés que foi escolhido para ser o condutor do povo de Deus. E muitas vezes Moisés teve que suplicar diante de Deus em favor do povo, pelas suas necessidades e também para perdoar aquele povo por causa da sua rebeldia,
um povo de cabeça dura, que nem sempre compreendia os desígnios de Deus e que tantas vezes preferia fazer a própria vontade do que a vontade de Deus. E Moisés então suplica diante de Deus. Deus age em favor do seu povo sempre através de alguém que ele escolhe para fazer essa mediação. Deus pode até se revelar às pessoas individualmente. De fato, aconteceu na história e pode acontecer na nossa história pessoal, que Deus se revela, Deus fala para nós, Deus nos dá uma mensagem. Mas é sempre em vista do bem de uma coletividade. É sempre para o bem de toda a comunidade. Moisés mesmo é escolhido por Deus, Deus se revela para ele, mas ele é enviado para anunciar a vontade de Deus para aquele povo. E a vontade de Deus é sempre uma vontade de libertação, de vida para o seu povo. E Moisés então fala com Deus e comunica a seu povo qual é a vontade divina. E Moisés muitas vezes se encontra em situação difícil. E aqui nós ouvimos essa oração que ele faz diante de Deus. E Moisés fala de um Deus que é misericordioso. A oração que ele faz diz o seguinte: ó Senhor, o Senhor Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações, perdoa as culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa impune, pois castiga a culpa dos pais dos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração. Portanto, um Deus que é misericórdia, um Deus que é paciente, mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Mas aqui existe um detalhe que é diferente da concepção de Jesus, ou daquilo que Jesus nos ensina a respeito de Deus. Temos que entender que a plena revelação a respeito de Deus é feita por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a revelação é ainda imperfeita. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Antigo Testamento é apenas uma prefiguração ou a imagem daquilo que iria acontecer com a vinda de Jesus. Deus se revela totalmente no seu Filho Jesus. Portanto, aqui quando diz que Deus castiga a culpa dos pais, dos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração, não é isso que Jesus nos diz, nos ensina. Porque às vezes nós temos essa certa convicção de que Deus nos castiga os filhos por causa dos pais. Lembram do episódio quando apresentaram uma pessoa para Jesus curar e os discípulos perguntaram: quem pecou? Quem pecou? Foram eles ou seus pais? Porque era essa a concepção das pessoas fundamentadas no Antigo Testamento, de que Deus castigava o pecado dos pais nos filhos. E Jesus diz: não foram nem seus pais, nem os seus antepassados que pecaram, nem ele mesmo. Então, Deus não é aquele que castiga como nós pensamos, mas ao contrário, Deus é perdão, é misericórdia, mas é justiça. Agora Ele dá para nós a oportunidade de nos convertermos. E essa é a parábola que Jesus conta para nós, na parábola do joio, que Ele explica para os discípulos. Porque para os discípulos, diante de situações de maldade, de violência, de opressão,
Eles achavam que Deus deveria castigar os maus e preservar os bons. Os discípulos de Jesus eram pessoas, pertenciam a esse povo do Antigo Testamento, portanto achavam que Deus deveria agir desse modo, castigar os maus. É assim que nós pensamos muitas vezes diante da violência, de certas situações de injustiça. Nós queremos que Deus, nos perguntamos por que Deus não age, por que Deus não castiga, por que Deus não pune, por que tanto sofrimento, por que tantos inocentes que perdem a vida, porque parece que os maus triunfam e os bons, os inocentes, perdem, são massacrados, humilhados. E a nossa solução humana seria essa: pedir que Deus castigasse. Se nós pudéssemos, nós faríamos desse modo. Mas Jesus nos ensina que não. Essa parábola que ele conta, o joio e o trigo, como ele explica, o joio representa aqueles que fazem o mal, que cometem pecado, aqueles que semeiam a maldade, é a violência. E o trigo são aqueles que fazem o bem, que ouvem a palavra, que colocam em prática, que agem como filhos de Deus, mas não estão separados deste mundo, estão juntos. Dentro da própria igreja, da comunidade cristã, estão juntos o joio e o trigo. E como é que nós vamos separar os bons dos maus? Não existe um sinal na fronte dos bons e outra na fronte dos maus. Nós não podemos de maneira alguma distinguir, ou nós não temos a capacidade, o discernimento para distinguir entre os bons e os maus. Jesus diz então, precisa ter paciência, deixem que o trigo e joio estejam juntos, caminhem juntos, vai chegar o tempo da colheita. Jesus fala então da paciência, da misericórdia de Deus. Deus é paciente, Deus é misericordioso. Deus não quer a morte do pecador, como a própria palavra nos diz, não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Portanto, Jesus nos fala da paciência, do tempo que Deus dá para cada um de nós, porque em nós mesmo existe o joio e o trigo. Nós temos aspectos bons, as nossas virtudes, mas também temos pecados que precisamos nos converter. Se Deus fosse nos punir por causa dos nossos pecados, quem subsistiria? Ninguém subsistiria. E temos que compreender que Deus justamente quer nos dar tempo para essa conversão. E depois, se fosse arrancar o trigo, o joio do meio do trigo, se poderia cometer um erro de arrancar também o trigo. Quantas situações não acontecem que as pessoas são julgadas e são condenadas e depois se descobre que a pessoa é inocente? Porque nós não temos a capacidade de fazer um verdadeiro discernimento. Mas como eu dizia, Deus é amor, é misericórdia, mas é também justiça. Vai chegar o momento em que Deus vai fazer a sua colheita. Não é que quem faz o mal e permanece no mal, não aceita a conversão, não aceita fazer o bem, quer continuar no mal, não é que ele não será punido, será sim, porque Deus é justo. Deus é justo. Portanto, chegará o momento da colheita, mas isso compete a Deus, não compete a nós. Não somos nós que vamos fazer justiça. Nós não temos esse direito, Deus não nos deu esse direito, nem temos o discernimento necessário para fazermos justiça. Portanto, nós precisamos ter a paciência, a compreensão e cada um de nós
fazer com que a palavra de Deus nos converta, para que nos tornemos cada vez mais trigo bom, e o joio seja arrancado da nossa vida, do nosso meio. Portanto, Deus é sim Pai bom, misericordioso, não castiga, porque Ele nos deixa livres. Nós que nos castigamos com as nossas escolhas erradas, porque o mal, o pecado traz sempre consequências para a nossa vida. Então nós nos punimos, não é Deus que nos castiga. Ele vai fazer justiça, repito, no final dos tempos e também no julgamento de cada um de nós. Confiemos no Deus que é bom e misericordioso, aproveitemos o tempo que Ele nos dá para fazermos o bem, para sermos trigo. Jesus, na sua revelação a Santa Faustina, Jesus misericordioso, nos diz que este é o tempo da misericórdia. É o tempo da misericórdia, que Jesus quer ser para nós, neste tempo, neste momento, misericórdia. Depois Ele será juiz, mas agora é o tempo da misericórdia. Acolhamos, portanto, o convite do Senhor para confiarmos na misericórdia de Deus e agirmos como filhos e filhas, fazendo o bem, sermos trigo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.